Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje voltamos à França para analisar a maior empresa do mundo de cosméticos. Com um portfólio de marcas invejável e uma capitalização de mercado superior a 200 mil milhões de euros, será este um bom momento para investir neste setor? Vamos descobrir. Hoje analisamos a L'Oréal. Vamos a isso. Hoje vamos então entrar no mundo dos produtos de beleza e nada melhor do que entrar de mão dada com a maior empresa do mundo nesse setor. A L'Oréal fez o ano passado mais de 38 mil milhões de euros em receitas, mas como devem calcular, este setor é extremamente competitivo. E isso obriga as empresas a investirem forte na investigação e desenvolvimento de novos produtos e novas fórmulas, e a L'Oréal tem mais de 20 centros de investigação um pouco por todo o mundo. Naturalmente, com mais expressão em França, ou não fosse este o país berço da empresa, o que levou a gastos superiores a 1.000 milhões de euros, com o resultado a traduzir-se num elevado número de patentes todos os anos. A nível de fábricas, tem um pouco mais, tem 38 espalhadas sobretudo por Europa e Estados Unidos, mas com presença nos 6 continentes. Falando ainda do domínio geográfico, a América do Norte, a Europa e o Norte Asiático são as principais fontes de receita e apresentam todos crescimentos superiores a 10% face ao ano de 2021. No entanto, a empresa opera o seu negócio através de 4 divisões: cuidados profissionais, consumidor, luxo e dermatológico, cada um com marcas bem conhecidas internacionalmente e com boas margens operativas superiores ou a rondar os 20%. E quando digo marcas bem conhecidas, refiro-me mesmo às mais de 36 marcas que a empresa detém integralmente ou através de licenciamento, como vemos por ali a Garnier, a Lancôme, Maybelline, a Vichy, a Prada ou a Diesel. Das 4 divisões, a divisão de luxo é a que mais valor traz à empresa, representando 38% da receita, seguida a divisão do consumidor com 36,6%. Das 4, a que mais cresceu o ano passado foi a dermatológica, com quase 22%, mas todas elas mostram crescimentos acima do mercado onde se inserem, o que é obviamente uma demonstração de vantagem competitiva e operacional desta empresa. Se olharmos para as categorias de produtos, o cuidado com a pele é claramente o mais destacado, representando mais do dobro da segunda categoria, que é a maquilhagem. No entanto, em 2022, quem cresceu mais foi mesmo o mercado dos perfumes, sendo que novamente todas as categorias cresceram a valores superiores a cada um dos mercados. E a vantagem da empresa é que, ao ser líder do mercado na procura destes produtos, é obviamente uma privilegiada para captar o crescimento nesta área, e vocês podem confirmar isso mesmo pela diferença de receita entre a L'Oréal e as principais empresas de cosméticos no mundo. Olhando para os lucros de 2022, vemos uma subida incrível no lucro operativo e até mesmo no lucro líquido, que atingiu os 27%. E aqui quero chamar a atenção para os mais distraídos, porque se repararem, dos mais de 5,7 mil milhões de euros de lucro, 468 milhões, ou sensivelmente 8%, são dividendos da Sanofi. E porquê? Perguntam vocês. Porque a empresa detém mais de 9% das ações da Sanofi e sempre que a segunda paga dividendos, a L'Oréal ganha com isso. Se porventura a Sanofi cortar ou eliminar o dividendo, veríamos um impacto potencial até 8% nos benefícios líquidos da L'Oréal. A nível de balanço, a posição da empresa é muito interessante e também por causa disso recebe uma classificação muito boa das agências de rating. 2,6 mil milhões de euros de dinheiro em caixa. Os inventários têm vindo a crescer nestes últimos 2 anos, com particular destaque para as matérias-primas, que duplicaram praticamente, fruto também da grande procura que a empresa tem sentido nos seus produtos. Os ativos são muito superiores aos passivos, correntes e totais, e ainda vemos ali um total da dívida a rondar os 5,6 mil milhões de euros, que são mais do dobro do valor de 2020. E esta dívida é sobretudo dívida denominada em euros, com a maioria a taxa fixa. E não é uma taxa fixa qualquer. A L'Oréal tem juros médios de 0,26% em mais de 3 mil milhões de euros em empréstimos. Já vamos ver como é que a empresa fez uma jogada de mestre em 2022 ao alavancar a sua posição financeira sem grandes impactos práticos no futuro. No que respeita aos fluxos de caixa, a L'Oréal fez mais de 6,2 mil milhões de euros em fluxos operativos, que com um capex de 1,3 mil milhões nos deixa com pouco menos de 5 mil milhões de euros de fluxo de caixa livres. Desses, a empresa usou 2,7 mil milhões para pagar dividendos e
500 milhões para recomprar ações. Houve ali um reduzir da dívida, onde emitiu 3 mil milhões a longo prazo e pagou 3,5 mil milhões a curto prazo. Ou se quiserem, empurrou a dívida mais lá para a frente. E este empurrar foi de mestre por dois motivos. Primeiro, porque conseguiu fazê-lo quando as taxas de juros ainda eram muito baixas, como já tínhamos visto, e segundo, porque empurrar a dívida 2 anos para a frente dá tempo das taxas de juros normalizarem a valores mais modestos e assim poder refinanciar se for necessário a valores mais baixos do que os 4% atuais. A L'Oréal tem ainda uma linha de crédito a que pode recorrer se for necessário para liquidar mais ou menos 90% da dívida, pelo que a liquidez não é um problema para esta empresa. Bom, já vimos que este último ano foi muito positivo para a L'Oréal, mas falta olhar para o passado mais longínquo. Será que a trajetória da empresa tem sido marcada pelo brilhantismo do último par de anos? E o que vemos é algo muito parecido. Receita, EBITDA, lucros líquidos, tudo a crescer acima de 5% ao ano na última década. As margens estão mais ou menos constantes, com uma ligeira expansão no EBITDA e na margem operativa, o que se traduz numa operação eficaz, resultado de uma boa gestão. As ações estão a decrescer a 1% ao ano, aproximadamente, ao contrário do dividendo que desde 2007 já se multiplicou por 4. O payout do mesmo ronda os 60%, o que também demonstra prudência na alocação de capital, reflexo novamente de uma boa gestão. A nível de performance, métricas como o ROIC, o ROA ou o ROI são excelentes e vemos, por exemplo, que o múltiplo dos fluxos de caixa está hoje em máximos dos últimos anos, o que pode induzir desde logo alguma sobrevalorização. Mas saltemos já para a projeção do EBITDA, isto é, vou começar por projetar os benefícios da empresa antes de amortizações, depreciações, impostos e juros. E vou aplicar-lhe um múltiplo, o do EV/EBITDA, normalmente a média dos últimos 10 anos, que neste caso são de 18 vezes em 2032. E isto dá-me um preço da ação nessa data de 556 euros. Mas como sempre, introduzo mais dois cenários, a variar 20% das minhas previsões e depois faço a média dos três cenários, ponderando as percentagens que veem ali na imagem. Dito isto, obtenho um resultado de 550 euros, que seria uma valorização anual de 3% se comprasses uma ação ao preço atual. Projetando os fluxos de caixa dos acionistas e descontando os mesmos a 9% ao ano, eu obtenho um valor intrínseco de apenas 164 euros, o que é menos de metade do valor atual. E isto chocou-me um bocadinho. Como é que é possível uma discrepância tão grande? Mesmo o melhor dos cenários dá-me um valor inferior a 200 euros, que é mais ou menos metade do valor atual. E se descontar a 8% anualmente, o preço justo mesmo assim não atinge sequer os 200 euros. A ação está de tal forma acima do valor descontado dos seus fluxos de caixa que nem com um pouco de maquilhagem a coisa fica mais bonita. E isto para mim é um desafio. Assim que eu meti-me a experimentar e a hipótese é qual seria o valor do crescimento anual que o mercado está à espera para uma valorização anual de 9%. E a resposta foi 18% de crescimento anualmente. E este é um valor absolutamente louco. Nem Apple, nem Alphabet, ninguém consegue fazer crescer os fluxos de caixa a este ritmo numa década. Até posso baixar a valorização anual para os 7%, imediatamente acima do custo de capital para a empresa. Mesmo assim, para os 400 euros atuais, seria necessário um crescimento anual dos fluxos de caixa a 13% ao ano. Completamente surreal. Olhando para o múltiplo preço-benefício e usando a estimativa dos benefícios por ação para 2023, de 11,5 euros, com o múltiplo da indústria, obtenho um preço de 210 euros. E com um múltiplo mediano da última década para a L'Oréal, obtenho 368 euros. E atenção que um PE de 32 vezes é muita fruta para quem está a crescer benefícios a 6% ao ano. Portanto, uma avaliação completamente surreal que, analisando o gráfico do preço, me deixa a acreditar que esta ação nunca mais vai tocar nos 200 euros. O gráfico diário mostra que saiu recentemente de sobrecompra. Vocês podem ver ali o RSI já dentro do intervalo considerado normal e o MACD em breve vai mostrar sinais de pessimismo. Isto significa que nos próximos 8 a 10 dias é muito provável assistirmos a um regresso à média dos 50 períodos, que é a linha desenhada a verde. O gráfico semanal mostra uma rejeição de novos máximos, mas uma tendência com força, pelo que nas próximas 4 a 8 semanas eu não antevejo uma grande queda. Pode regressar à zona dos 367 euros e temos ali uma zona de suporte nos 301 que vai ser muito difícil
difícil de superar. Esta valorização desmedida assenta muito na exposição que a L'Oréal tem a mercados emergentes e potencialmente pode retirar benefícios da expansão da classe média nesses mercados. Outra coisa a favor da empresa é que esta indústria cresce consistentemente ao longo dos anos, mesmo durante recessões. E outro ponto a favor é a transição para o e-commerce, que já representa 28% das vendas e que a empresa espera atingir os 50% lá para 2026, resultando assim em melhores margens. Um ponto curioso que muito provavelmente vocês não sabem é que esta empresa paga um bónus a quem mantiver as ações por mais de 2 anos. Sim, ouviste bem, se mantiveres as ações da L'Oréal por 2 anos, vais receber 10% extra no dividendo. Para isso é necessário registar as ações a teu nome junto do agente Uptevia e podes seguir os passos que eu vou deixar no link na descrição, onde podes ver todas as opções que tens para registar as ações em teu nome. Não te esqueças de partilhar a tua opinião na caixa de comentários sobre esta empresa e sobre o episódio. Os mercados esta semana fecharam todos no verde, com particular destaque para a Ibovespa, que apresentou uma subida superior a 5%. E já que estamos a falar em subidas, foi finalmente aprovada a subida da idade da reforma em França, um tema que gerou muita contestação, muitas manifestações e foi oficialmente confirmado pelo presidente Macron, algo que se antevia como inevitável. Apesar de eles terem um sistema de pensões ligeiramente diferente do nosso, cá em Portugal, o problema é o mesmo. Assim que, se queres ficar a saber mais sobre a sustentabilidade deste e de outros programas sociais, vê o episódio 91, onde eu entro ao detalhe no caso português. No contexto ainda de subidas, eu já tinha alertado para isto nas últimas semanas e agora foi a vez da Agência Internacional da Energia vir alertar de que afinal os preços da energia não vão baixar assim tanto nos próximos meses. O Instituto Nacional de Estatística já explicou que o desacelerar nos valores da inflação se deve ao efeito base do ano passado e a juntar esta expectável subida na energia, os preços não vão parar de subir tão cedo. Quem é que beneficia com isto? O governo, ou se quisermos todos os portugueses, já que a acelerada redução da dívida tem sido em grande parte devido à inflação. E ter um país com contas mais equilibradas também serve para atrair de alguma forma investimento estrangeiro. Ficam a faltar políticas fiscais mais atrativas, é um facto, mas aos olhos de quem aloca grandes quantidades de capital, Portugal começa a ser muito mais atrativo que países como a Grécia, a Itália ou até mesmo a Espanha. O portfólio fechou a semana nos 25% de valorização e recebeu $20 de dividendos neste mês de abril. Dar ainda os parabéns a mais um patrono que esta semana vai receber o livro A Jornada da Humanidade de Oded Geller, referente ao mês de março. Caso estejam interessados em comprar este livro, eu vou deixar um link para vocês na descrição. E é tudo por hoje. Ajuda o canal deixando um like, segue-me nas redes sociais Instagram, onde vou subindo mais conteúdo, e Patreon, onde tens acesso a um servidor Discord e a nossa comunidade partilha opiniões, análises, artigos, enfim, discutimos um pouco de tudo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.